O Lula vem sofrendo uma enxurrada de denúncias e essas denúncias ela já vêm ao longo dos anos e meses, mas ela ganhou força justamente nesses últimos dias, mais precisamente no decorrer da semana que passou. E o tema é sempre o mesmo: o envolvimento do ex-presidente Lula com o narcotráfico, com organizações criminosas. Exemplo, PCC. O Marcos Valério, publicitário Marcos Valério, operador financeiro do PSDB, PT e PCC, podemos assim dizer, para uma delação premiada à Polícia Federal, ele disse que o PT e o PCC, facção criminosa, primeiro comando da capital e Partido dos Trabalhadores, sempre tiveram uma relação muito estreita. Muito estreita. E que eles usavam essa relação para lavar dinheiro. Dinheiro público, dinheiro do crime. Até mencionou que o Lula é o responsável pela morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrida em janeiro de 2022. E essa suposta morte, essa suposta queima de arquivo, se deu porque Celso Daniel tinha um dossiê que apontava quais eram os elementos dentro da organização criminosa, leia-se PT, o qual recebia recursos públicos oriundos de corrupção, mas não deveria receber, porque na fala e no entendimento dele, esses recursos era para irrigar o partido e a elite da direção dessa agremiação. E por essa razão, ele foi eliminado pelo próprio partido por interesse e amando do ex-presidente, ex-presidiário e eternamente ladrão Luiz Inácio Lula da Silva. No decorrer da semana que passou, a Força Aérea Brasileira forçou a aterrissagem de um avião de pequeno porte, que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. O avião fez esse avião fez um pouso forçado. Os dois elementos que se encontravam dentro dele se embrenharam no mato. Quando a PF abordou o avião, ali encontrou 600 quilos de coca. Em outra operação em que um avião foi neutralizado, encontrou-se também quase 600 quilos de coca. E alguns poucos veículos de comunicação, de uma forma muito tímida, mostra que o piloto preso tem uma relação estreita com o presidente Lula. Amigo de futebol, amigo de pescaria e amigo de churrasco, como mostra uma foto em que ambos estão juntos. E esse mesmo preso nesta operação já tinha sido preso em outra operação, por tráfico também, com 540 quilos, e foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, senhoras e senhores, toda essa enxurrada de denúncias contra o PT, contra Lula, nessa relação estreita com o PCC, é muito, mas muito grave. A acusação de assassinato de Celso Daniel, Toninho do PT e outras figuras é muito grave. Podemos bater um martelo e dizer que essas denúncias são verdadeiras? Não. Mas por essa razão requer uma investigação profunda. O mais triste no meio de tudo isso é que quem está noticiando esse fato
São alguns poucos veículos de comunicação e de uma forma muito, mas muito tímida. Enquanto o principal veículo de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, não dá uma única linha a respeito dos fatos. O envolvimento, denúncia de envolvimento do PT e Lula com narcotráfico já vem de muito tempo. Basta saber que em 2001, um padre, eu não me lembro o nome agora, ligado à Farc, falou que a Farc doou dinheiro para a campanha do PT. E isso tudo é preocupante. Não dá para romantizar essas denúncias. O mínimo que a imprensa tem que fazer é noticiar o fato, como forma de pedir uma investigação profunda, para saber até quando isso é fato ou fake. E os culpados possam ser penalizados por esse ato. O Brasil corre perigo. Se essas denúncias foram verdadeiras, como parece ser, o Brasil corre perigo. Lula quer voltar ao comando da nação para fazer do Brasil um narco-estado. Sob o silêncio do Poder Judiciário, sob o silêncio da imprensa, sob o silêncio da classe artística, sob o silêncio de uma parte da classe política, que vê tudo isso acontecendo e não se levanta. Tudo isso para atingir um governo que está dando bem, que está dando certo. Todas essas denúncias são, no mínimo, todas essas denúncias são muito, mas extremamente graves e precisam de uma apuração profunda. Eu não falo de CPI. A essas alturas do campeonato, às vésperas de eleição, CPI não vai ajudar em nada. O que nós precisamos é que a Polícia Federal atue de maneira mais firme no combate a essas supostas ações e a busca pela verdade em cima dessas denúncias. Polícia Federal essa que é muito tímida, ao meu ver. Muito lenta ao apurar os fatos. Talvez seja pelo fato de que uma banda da Polícia Federal, não toda ela, é tucana. É a polícia tucana, a polícia do PSDB. Que parte dela não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com o partido. E é por essa razão, talvez, que as apreensões de droga no Brasil, em outros governos, antes de Bolsonaro, eram em pequenas quantias, era de forma esporádica, e a gente achava que era o máximo aquelas operações. Hoje, sim, as operações são fenomenais, recorde em cima de recordes, apreensões de armas, apreensões de drogas, feita pelo governo Bolsonaro, mas não é a Polícia Federal que faz essas megas operações com essas apreensões recorde. Não é a PF, não é a Polícia Federal, mas sim a Polícia Rodoviária Federal. Eu não consigo entender essa inércia de todos os segmentos diante do que está acontecendo, essa enxurrada de denúncias. Em um país sério, Lula estaria preso. Em um país sério, Lula jamais seria candidato. E digo mais, em um país sério, onde as pessoas não medem esforços para varrer o seu país, Lula teria o mesmo destino que Muammar Gaddafi na Líbia e que Saddam Hussein no Iraque. Estão arrastando o Brasil para um buraco. E esse é o PT, Partido dos Trabalhadores. Partido dos trabalhadores que não trabalham, partido dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. É uma verdadeira horda, uma ORCRIM, uma organização criminosa.
do mesmo naipe do PCC, facção criminosa, primeiro comando da capital. E isso não é normal. O silêncio da velha mídia é preocupante. É preocupante. Algo precisa ser feito para apurar esses fatos. E uma vez sendo verdade as denúncias que pesam, os culpados pagarem a altura do seu crime. Porque não dá. O Brasil não pode se transformar em um narco-estado, capitaneado pelo PT. Não pode. Uma luzinha acendeu lá no fim do túnel. A Câmara, no dia de ontem, através da sua Comissão de Segurança Pública, votou uma proposta do deputado federal Bolsonaro, no qual convida Marcos Valério a ir até a Câmara explicar para a Comissão de Segurança detalhes dessa relação estreita entre PT, PCC e a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Espero que os deputados possam extrair o máximo de informação do Marcos Valério, para que os brasileiros possam ver a fotografia real dessa situação nefasta que só envergonha o Brasil e que a imprensa, a velha e podre imprensa, insiste em querer esconder. Que Deus continue abençoando a nação brasileira. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.